Agora nós vamos fazer um jogo rápido, deputado. Eu vou falar sobre alguns temas, o senhor diz se é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Sou contra. O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como acontece em alguns países da Europa e tem acontecido em alguns estados dos Estados Unidos? Sou a favor. O senhor é a favor ou contra a privatização da Petrobras? Sou a favor. O senhor é a favor ou contra a privatização do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal? Sou a favor de ambos. O senhor é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas, a CLT? Sou contra. O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos? A favor. O senhor é a favor ou contra a reforma tributária? Depende da reforma. Qual reforma o senhor defende para o Estado brasileiro? Eu defendo que haja um IVA dual, né? Tanto um federal como dos estados, para que haja ainda alguma autonomia dos entes federativos, mas que o sistema seja mais simples e que antes de qualquer coisa haja corte na tributação. O senhor conhece o projeto de lei contra fake news que tramita aqui no Congresso? O senhor é a favor ou contra esse projeto? Trabalhei contra porque não se transformou num projeto de combate a fake news, mas num projeto de regulamentação de rede social, que inclusive inviabilizava o modelo de negócios de praticamente todas as redes sociais aqui no Brasil. A gente não ia mais ter Twitter, a gente não ia mais ter TikTok, a gente não ia mais ter Facebook. Então, combate a fake news, sou absolutamente favorável e inclusive derrubei um veto do presidente da República em relação à denunciação caluniosa, né? E ele inclusive me xingou por causa disso, publicamente. Agora, regulamentar a rede social e inviabilizar o uso de redes, principalmente por parte de parlamentares que se elegem dessa maneira, como é o meu caso, aí eu sou contrário. Deputado, agora sobre segurança pública, o que precisa mudar no Estado brasileiro sobre esse tema? E se o senhor é a favor ou contra o chamado excludente de licitude? Bom, depende do excludente de licitude, né? Porque excludente de licitude é uma coisa que já existe hoje, né? Se você... um crime, né? Ele precisa ser ilícito, né? Ou seja, precisa ser uma conduta que vá contra a lei. Agora, existem os excludentes de licitude, que são aqueles que fazem com que o sujeito, mesmo sendo o autor do crime, mesmo o crime acontecendo, ele não possa ser responsabilizado por aquilo, né? Porque agiu, por exemplo, em legítima defesa. Então, o excludente de licitude ele já existe. Agora, excludente de licitude para quê? E essa é uma questão que existem várias propostas para excluir ilicitude de várias condutas, né? Mas para mim o principal problema da segurança pública está no nosso modelo de investigação. Não adianta nada a gente ter uma pena muito alta, não adianta nada a gente ter presídio de segurança máxima se quem comete o crime não é sequer descoberto, se a gente não sabe quem cometeu o crime. E hoje a resolução de crimes no Estado que é mais aparelhado, que é mais bem equipado, que tem o maior efetivo, que é o Estado de São Paulo, é de 8%. Então, 92% dos crimes a gente não sabe quem cometeu. O que adianta ter pena mais dura? O que adianta ter presídio de segurança máxima se quem cometeu o crime sequer é descoberto? Eu defendo que haja uma reformulação do chamado inquérito policial, que haja o chamado ciclo completo de polícia, ou seja, hoje um policial militar chega numa ocorrência e ele não pode fazer nada, chega da pena do policial militar. Eu vivenciei uma ocorrência esses dias, né, que a gente abordou ali um sujeito que tinha furtado dinheiro e chegou a polícia militar não podia ouvir a testemunha, a polícia militar não podia ouvir a vítima do crime, a polícia militar só falou, olha, eu posso escoltar a vítima até uma delegacia para ela ficar lá 4 horas fazendo um boletim de ocorrência para um sujeito que vai sair solto porque furto não é um crime que o sujeito vai preso se ele não for réu primário. Então, o que aconteceu no final? A vítima sequer foi fazer o boletim de ocorrência. Foi como se o crime nunca tivesse acontecido. Por quê? Porque a polícia militar não tinha autonomia para fazer um relatório para já mandar para o Ministério Público e o sujeito já ser processado. E a mesma coisa acontece com qualquer agente da Polícia Civil. Ele depende de um delegado para passar por um processo burocrático para então passar isso para o Ministério Público. Então, para mim, a principal reforma na segurança pública brasileira é o chamado ciclo completo de polícia, que é o que acontece na Europa e que acontece nos Estados Unidos. Certo. Sobre o meio ambiente, como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível? É possível, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Primeiro, você precisa ter punições rigorosas para o desmatamento ilegal. Você precisa, hoje, ter um aparelhamento dos órgãos do ICMBio, do IBAMA, para que quem transgrida a lei, para quem cometa crimes, seja punido. E nós precisamos de uma legislação que dê segurança jurídica para aqueles, eu fui relator do licenciamento ambiental e acredito que seja uma boa proposta que concilie a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico, porque hoje você gasta
bilhões de uma obra, de uma hidrelétrica, ou de uma ferrovia, ou de uma rodovia, para compensação ambiental. Só que o dinheiro dessa compensação ambiental não é utilizado para compensação ambiental. Então você teve caso desse dinheiro sendo usado para construir estádio de futebol, sendo utilizado para construir Câmara de Vereador, sendo utilizado para fazer sistema de saneamento básico, quando não é função da iniciativa privada fazer isso. Passou a ser depois do marco do saneamento, mas até então não era e a empresa foi obrigada a fazer. Ou seja, coisas que não têm absolutamente nenhuma relação com o impacto ambiental da obra sendo usado por prefeitos, por governadores ou pelo governo federal como moeda de troca, né, para você construir aquela obra naquele lugar. E aí o que a gente fez no relatório do licenciamento? Todo o dinheiro voltado para compensação ambiental precisa ter relação com o impacto ambiental. Se não tem relação com o impacto ambiental, não existe compensação ambiental a ser feita. Então, tem como a gente conciliar sim, tem como a gente fazer a chamada LAC, licenciamento por adesão e compromisso, que é aquele licenciamento em que o órgão público já determinou quais são as condicionantes ambientais, ou seja, quais são os requisitos para você mitigar, compensar ou prevenir os danos ao meio ambiente, que aquele empreendimento precisa tomar e que você não precisa ter uma análise prévia daquilo. Um posto de gasolina, por exemplo, já é extremamente regulamentado pela ANP. Não há nenhuma condicionante que não se conheça. Uma troca de milho para soja, por exemplo. Para que licenciar novamente uma plantação que você já sabe o que você precisa fazer, que não tem novo impacto ambiental nenhum, que você está só trocando a cultura, né? Então, tem como sim você conciliar a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico, focando nos empreendimentos que causam impacto e focando a compensação ambiental naquilo que está relacionado ao impacto.